Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amados irmãos, tudo é para a glória do Senhor Jesus. Este trabalho é humilde, mas o Senhor dos Exércitos está em primeiro lugar. Se inscreva no canal, toque o sininho, ajude o irmão Benevaldo a evangelizar. Passa esse trabalho para outros irmãos. Os irmãos ficam cheios do Espírito Santo. Em primeiro lugar está o Espírito Santo. Que esse trabalho aqui é maravilhoso. Tudo é para a glória do Senhor. Tem nada aqui falar de vida de seu ninguém, de falar de ministério nenhum. É falar só amor, misericórdia, a justiça, a bondade, o perdão do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu agradeço o Senhor que eu estou neste momento aqui para falar deste Jesus. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Deus maravilhoso. A palavra que eu vou ler se encontra em João capítulo 1 e versículo 29 para a nossa meditação. E no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glórias. João foi enviado de Deus para falar de Jesus. João, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. O sacerdote perguntou se ele era o Cristo. Eu não sou o Cristo, sou uma voz que clama no deserto. Mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que batiza com fogo. A nossa meditação vai ter o Cordeiro e o fogo. Aleluia. Fogo maravilhoso e o Cordeiro de Deus. Nós vamos meditar, amados irmãos, que o Cordeiro de Deus é maravilhoso. Viu? Vamos ver. Israel estava sendo cativo, preso nas ordens de Faraó. Deus enviou várias pragas, mas ele continuou com o coração duro. Mas Deus é que move todas as coisas. Chegou para Moisés, manda que o povo de Israel coloque na porta o sangue do Cordeiro. Que o povo de Israel vai ter o sangue do Cordeiro, porque eu vou enviar o anjo da morte. Faz isso, Moisés. E Moisés, sim, meu Senhor. Ora, Moisés fez do jeito que o Todo-Poderoso mandou. Chamou todos os líderes de Israel, das tribos. Vamos colocar na porta do povo de Israel o sangue do Cordeiro. Esta é a ordem, porque Deus vai enviar o anjo da morte. E nós temos que logo se preparar, vestir logo a roupa, os calçados, porque esta noite é o sangue do Cordeiro que vai dar vitória a Israel, porque Deus está na frente. E o povo, obedecendo a palavra de Moisés, matou o cordeiro, botou o sangue na porta. Na outra casa do povo de Israel, botava o sangue na porta. Sangue poderoso. Israel, todo o arraial de Israel ficou debaixo do sangue do Cordeiro. À meia-noite desceu o anjo da morte. Quando ia para a casa do povo de Israel, lá tinha na porta o sangue do Cordeiro. Glórias a ti, Senhor. O anjo passava para a outra casa, também tinha o sangue do Cordeiro. O anjo andou nas casas do povo de Israel, porque tinha o sangue do Cordeiro. Mas foi lá na casa de Faraó. O anjo entrou, tirou o espírito do filho de Faraó.
Faraó se derreteu, chamou Moisés e Arão. Moisés, tira o teu povo das minhas terras. O sangue do Cordeiro deu vitória a Israel, porque é a palavra que transforma. Moisés obedeceu a palavra do Todo-Poderoso e todo Israel ficou livre e foi andando, mas todos estavam debaixo do sangue do Cordeiro. Uma nuvem de fogo acompanhava o povo de Israel. O povo de Israel chegou no mar, do outro lado, só água, à direita, deserto, à esquerda, deserto. Faraó já vinha com seu exército, com sede de matar o povo de Israel, mas o povo de Israel estava debaixo do sangue do Cordeiro, sangue poderoso. E o Deus poderoso olhou para Moisés: Moisés, estende a tua mão. Moisés estendeu a mão com um cajado, e o Deus poderoso abriu o mar vermelho. 70.000 famílias passou pelo mar vermelho em seco. Olhava à esquerda, só água, à direita, só água, porque o povo de Israel estava debaixo do sangue do Cordeiro, que deu vitória. O exército de mar, e Faraó entrou no mar vermelho, e o Deus poderoso disse: Moisés, fecha. Moisés, fecha. O Deus poderoso fechou o mar vermelho. Morreram todo o exército de Faraó, porque é o sangue do Cordeiro que dá vitória. Todo aquele, na época, agradeceu. Miriam viu a vitória, porque ficaram debaixo do sangue do Cordeiro, e ela começou a louvar o Senhor, engrandecer o Senhor por causa da vitória. E ela dançava com alegria, porque ela estava debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Como é maravilhoso a pessoa que está debaixo do sangue do Cordeiro. Vamos ver aqui outra tradução. Aleluia, Jesus! Israel era cometido, obedecia os filisteus. Os filisteus arrumou uma guerra contra o povo de Israel. O povo de Israel, quando viu os filisteus se arrumando para ir para a guerra, o povo foi ao profeta Samuel. Samuel, intercede por nós. Nós não vamos aguentar a pressão desse povo, dos filisteus, que eles estão armados. E nós só tem o Deus poderoso. Intercede por nós, Samuel. E Samuel, homem de Deus, pegou um cordeiro, fez sacrifício, derramou sangue sobre o holocausto, tocou fogo, e aquele fogo com sangue subiu nas narinas do Deus poderoso. O Deus poderoso se levantou do seu trono, porque é o sangue do Cordeiro que deu vitória. Mexeu com a estrutura celestial. O Deus poderoso se levantou do seu trono. Quando Deus anda, estremece a glória de Deus. E o povo dos filisteus, quando viu os trovão, raio, ficaram com medo. Dizia: esse aí é a mão do Deus vivo, vamos fugir, porque o povo de Israel estava debaixo do sangue do Cordeiro, o sangue poderoso do Cordeiro, porque Deus é Deus. Vejamos bem que João, quando viu Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí quem batiza com fogo. Aleluia! Nós falamos o Cordeiro para essa época nossa. Jesus Cristo derramou todo o seu sangue
por mim, por você, para esta época, reconhecer que é o sangue do Cordeiro que dá vitória. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue do Cordeiro de Deus que nos purifica de todo o pecado. Foi necessário Jesus Cristo se entregar. Ele se entregou. Veio os soldados, prenderam Jesus, conduziram Jesus ao Cordeiro de Deus diante de Pilato. Pilato não encontrou nenhuma condenação, foi lavar as mãos, não encontrou nenhuma condenação. Mas o povo crucifica Jesus, solta Barrabás. Pilato, obedecendo o povo de Israel, soltou Pilato e mandou açoitar o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus ficou como calado, como ovelha muda, não abriu sua boca, porque ele é um cordeiro. Não tinha pecado. O Cordeiro de Deus derramou seu sangue. Foi crucificado. Foi apanhado, derramou seu sangue, porque ele ama todos nós. O Cordeiro de Deus, viu? Mas morreu o Cordeiro de Deus. Mas no terceiro dia o Cordeiro de Deus ressuscita dos mortos com poder e glória. Cordeiro, sangue poderoso, vamos meditar. João reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus. Também é o fogo. Que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo que transforma. Vamos ver, voltar. Moisés fez um crime. A culpa de Moisés era tremenda. Mas Moisés viu o Monte Horebe, subiu e uma sarça pegando fogo. E ele foi se virar, uma voz saía daquela planta pegando fogo. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Moisés se humilhou e o fogo saía queimando e ele ficou olhando. Moisés, eu te envio para tu ser o libertador de Israel. O fogo que saía, aquela voz mansa, humilde, cheio de amor, penetrou no coração, aquele fogo queimou toda a rapina, a culpa que Moisés tinha feito foi perdoado, porque o fogo de Deus transforma. Vamos ver aqui outro fogo maravilhoso. Moisés desceu do monte aliviado, cheio do poder de Deus, porque o coração dele estava pegando fogo, estava igual um pavio que fomega. Sangue poderoso que nos purifica, o fogo de Deus que transforma. Vamos ver aqui outra tradução. Elias preparou o altar. As 12 pedras que representam as tribos de Israel. E ele clamou, Deus poderoso, que desce fogo do céu sobre esse local, para saber só tu que é Deus. E Deus, que é Deus, maravilhoso, desceu fogo sobre o altar de Elias e pegou fogo. Um altar que tem a madeira, é necessário pegar fogo, é necessário ter lenha para o fogo de Deus queimar. E ele agradeceu e mandou matar todos os profetas do Deus morto. E aconteceu, porque o importante é obedecer a palavra. Vamos ver aqui outra tradução. Isaías viu a glória de Deus, ele viu os serafim com 2 asas cobriu o rosto do Deus dos exércitos, e com 2 cobriu os pés do Senhor dos exércitos, e com 2 voava. E ele disse: ai de mim, que vou perecer, porque eu vi a glória de Deus. Que vai ser de mim, que eu tenho os lábios impuros, habito no meio de um povo, tenho os lábios impuros. Voou um anjo que tirou da antena um instrumento celestial, uma brasa viva, e tocou nos lábios daquele homem de Deus.
Quando tocou, o anjo disse: agora tu foi purificado. E ele foi purificado por intermédio do fogo, o altar, a brasa que pega fogo, que purifica. Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo é transformado. O Espírito Santo caiu com todo o poder no coração do profeta Isaías, e ele foi transformado. Como é maravilhoso! Por isso que o Cordeiro de Deus diz para os seus discípulos: ficar em Jerusalém, que do alto seja revestido de poder. Poder é do Espírito Santo. E os discípulos estavam reunidos, quando de repente veio um vento de fogo, penetrou na casa onde estavam os discípulos, e todos foram cheios do Espírito Santo, transformados pelo fogo de Deus. E o fogo de Deus que queima todo o mal é Jesus que tem na sua mão o seu sangue que nos purifica. Quando Jesus coloca a sua mão na cabeça de uma pessoa que aceita Ele como Salvador, no mesmo instante, na outra mão tem a mão de fogo, que é a mão do Senhor dos Exércitos, que toca, e a pessoa fica transformada pelo poder. Só quem pode batizar é Jesus, e só quem pode perdoar os nossos pecados é Jesus. É para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém.